Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Eu achei bem interessante esta mensagem. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos aceitar as coisas desse mundo. Como podemos combater o mundanismo dentro do nosso coração? Porque muitas vezes, irmãos, as coisas do mundo são muito atrativas. Satanás, ele coloca como se fosse uma vitrine na nossa frente. E agora, com a tecnologia avançada, muitos filmes, muita coisa assim para distrair, que traz distração na nossa vida. E não podemos ficar se envolvendo muito com as distrações deste mundo. Quanto tempo a gente perde muitas vezes assistindo um filme, ali preso ali naquela televisão que prende a nossa mente com coisas que não edificam, coisas que não fortalecem a nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente dedica tanto tempo nas coisas do mundo. Para as coisas do mundo nós dedicamos a maior parte da nossa vida. Porque saímos para trabalhar porque precisamos de comida, roupa, vestuário, estamos ali, temos que sair, temos que trabalhar, isso é normal. Então já perdemos bastante tempo, sim, nas atividades de trabalho. Depois chegamos em casa, as pessoas, a maioria que chega em casa depois do serviço, aí quer descansar e quer distrai a mente na televisão, fica horas e horas na televisão. Mas, irmão, já paramos para pensar quanto tempo do dia nós reservamos para o Senhor? Irmão, nesse corre do dia a dia, a gente não consegue, vou fazer uma estatística aqui, 30%. Será que a gente tem doado 30% da nossa vida a Deus? Nós temos que pensar nisso, irmãos, porque muitas vezes o dia corre, as horas estão assim, o relógio está assim, ó. Bem rapidinho, e não dá tempo, muitas vezes, de orar. Muitas vezes, irmãos, passa o dia inteiro, a gente não consegue fazer aquela oração maravilhosa de entrar dentro do quarto, de dobrar o joelho, de chorar na presença do Pai. Muitas pessoas não têm esse tempo. Muitas pessoas não têm tempo de pegar a palavra, sentar numa cadeira ou numa poltrona e estudar, meditar, ficar ali meditando, ali, nem que seja uma meia hora, 40 minutos na palavra. Muitos não têm tempo. Às vezes até quando a gente faz vídeos assim, tenho conversado com algumas pessoas, tenho escutado os vídeos, tenho escutado a palavra. Ah, me perdoe, a minha vida é muito corrida, eu sei que você me mandou o vídeo, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo de escutar o vídeo aqui, às vezes chega a ser 15 minutos, 20 minutos, a pessoa não tem tempo de parar e escutar um vídeo. A pessoa não tem tempo de parar, colocar um louvor ali no seu celular, ou senão no seu som, e escutar um louvor, agradecer a Deus, louvar o Senhor. Não tem tempo, irmãos. Então a vida das pessoas está no corre muito grande. E não podemos amar esse mundo, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim, ó, em 1 de João, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte essa palavra, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa. Irmãos, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
esse permanece para sempre. O mundo passa, as coisas do mundo passam, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Quando amamos o mundo, quando colocamos a nossa mente e o nosso coração nas coisas, focamos só nas coisas desse mundo, nós nos enfraquecemos espiritualmente. A Bíblia diz: há muitos que dormem, há muitos que estão dispersos, há muitos que estão enfraquecidos. Quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam: pastora, ore porque estou fraca, estou me sentindo fraca espiritualmente. Sabe por que as pessoas estão fracas? Por causa das distrações. Vive se distraindo todos os dias. E a distração afasta a pessoa do caminho do Senhor. Vamos parar com essas distrações, parar de amar esse mundo, colocar muito mundanismo dentro do nosso coração e vamos nos voltar mais para Deus. E isso, para acontecer isso, tem que acontecer o que nós acabamos de ler aqui, irmãos. E não vos conformei, não vamos nos conformar com esse mundo, mas nós temos que se transformar, transformai-vos. Buscar santificação, buscar purificação, buscar mesmo se crucificar com Cristo, uma crucificação da nossa carne, pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que mudar. O que é a renovação do nosso entendimento? Mudar a nossa maneira de pensar. Temos que dizer: não, estou errada, tenho que buscar mais ao Senhor. Tenho relaxado mesmo com a oração, tenho orado muito pouco, mas agora a senhora falando isso, pastora, eu estou vendo que eu estou orando muito pouco, estou dando muito pouco tempo para oração. Eu realmente, faz tempo que eu não pego assim uma tarde para estudar forte a palavra, faz tempo mesmo que eu não faço um jejum. Realmente eu estou mesmo pecando, porque eu estou buscando mais as coisas do mundo, mais satisfazer a minha carne do que satisfazer ali o meu espírito e fazer a vontade do meu Pai. E se você está nessa situação, então diz aqui, nós temos que, por que nós temos que mudar? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos a bênção, a graça, o poder. Nós somos renovados no nosso espírito. Vem uma graça, vem um poder, vem uma unção sobre nós. E nós começamos a ser testemunhas do Senhor. São poucas as pessoas que pagam preço hoje em dia, preço de oração, preço na oração na madrugada. São muito poucos. Aqueles que jejuam, então, dá para contar no dedo as pessoas que jejuam, as pessoas que buscam o Senhor. Então, irmãos, Deus quer vir buscar uma igreja gloriosa. Nós temos que colocar azeite nas lamparinas, temos que estar cheio da graça, cheio do poder. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. E você acha que está preparado? Se Jesus voltasse agora, nesse momento, se as trombetas soassem agora, você acha que você estava preparada para subir? Se dizer: pastor, eu estou mesmo, pastor, eu estou porque não estou me ligando muito nas coisas do mundo. Eu estou focando mais nas coisas de Deus. Estou fazendo a vontade de Deus. Então você vai subir. Agora vocês falam: ai, pastora, eu não sei, né? Eu acho que é melhor o senhor esperar mais um pouco, porque ainda não estou preparado, ainda preciso me preparar. Então corre logo que o tempo está acabando. E aqui também fala, eu achei bem interessante, aqui em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Irmãos, nós não podemos deixar o nosso primeiro amor. Jesus, ele quer que a gente mantenha firme o nosso amor. Esse amor tem que ser cada dia mais cultivado. Nós temos que cultivar o primeiro amor. E a Bíblia diz: vê aonde caísses, arrepende-te e volta. Irmão, nós temos que ver aonde foi que a gente caiu. Qual foi o motivo por que você está tão abatida? Você pensa: por que será que estou tão abatida? Por que será que estou tão fraca? Aonde foi que eu errei? O que aconteceu que fez com que eu me enfraquecesse tanto espiritualmente? Começa a pensar, começa a se arrepender, peça perdão ao Senhor, diga: Senhor, eu quero me firmar nos teus caminhos. Transforma, muda a minha mente. Dai-me entendimento. E aqui também, irmãos, eu achei bem interessante, aqui em Romanos
Vamos achar aqui, ó. Romanos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Achei aqui. Achei, irmãos. Era para falar mesmo, hein? Porque eu tinha esquecido de marcar e deu certinho aqui, ó. Romanos 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, achei interessante aqui, ó, também essa parte aqui, versículo 16. Esse faço o que eu não quero, consinto com a lei que não é boa. E aqui, ó, porque o que eu faço, esse aqui é o mais interessante, porque o que eu faço eu não aprovo, mas o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então aqui o apóstolo Paulo falou que o bem que ele queria fazer, esse ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele vivia fazendo. Então ele viu que existia uma lei dentro dele. E ele viu que era a lei do pecado. Porque ele queria fazer o certo. Quando ele via, ele fazia o errado. Então existe o quê? Existe uma guerra espiritual aqui. Mas aí como podemos vencer a nossa carne? Como podemos vencer a nossa carne e viver no Espírito? Como podemos crucificar a nossa carne para não amar esse mundo e nos dedicar mais a Deus e menos ao mundo? Aqui ó, fala, através do Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graça por Jesus Cristo nosso Senhor, assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com entendimento. Irmãos, vamos prestar bem atenção, olha só que linda essa palavra. Olha aqui, ó, muito linda. Assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não foi a mesma coisa que foi falado aqui em Romanos 12:2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo de crucificar nossa carne, de viver no Espírito e fazer a vontade do Pai. Quando renovamos o nosso entendimento. O que é, pastora? Renovar o entendimento que a senhora está falando tanto aí. Mudar a nossa maneira de pensar. Mudar. Você tem que mudar tudo. Porque você tem que se sacrificar. Tem que haver uma renúncia. Você tem que renunciar ao mundo, à carne, aos desejos carnais. Tome essa decisão hoje. Senhor, eu vou mesmo renovar o meu entendimento, vou renovar a minha mente. Eu vou largar mão das coisas erradas que eu estou fazendo. E eu vou me dedicar mais ao Senhor. Quando você tomar essa decisão, largar o apego às coisas do mundo, se entregar mais a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a buscar mais a santificação, você vai orar mais, você vai sentir mais a presença de Deus, o Espírito Santo vai tomar você vai ser uma testemunha do Senhor Jesus. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Deus vai te dar sabedoria para ministrar a palavra, Deus vai te usar aqui na terra e você vai se dedicar mais às coisas de Deus, crucificando a tua carne e fazendo a vontade do Pai. E as coisas do mundo não vai ter mais prazer, você não vai ter mais prazer com as coisas do mundo, você não vai se ligar mais com as coisas do mundo. E a Bíblia diz, para terminar, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame mais o mundo, busque o Senhor, transforme a sua mente, transforme o seu entendimento. Então vamos
orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, oramos aqui agora pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha transformar mesmo a nossa mente. Pedimos perdão, Pai, porque a maioria da parte do dia, o dia tem 24 horas, mas nós passamos, Pai, 8, 9 ou 10 horas mais nas coisas desse mundo, satisfazendo a nossa carne, buscando as coisas desse mundo. E às vezes, Pai, nós damos tão pouquinho, Pai, tão pouquinho. E às vezes passamos até as 24 horas mesmo preocupada com as coisas do mundo. E não damos, Pai, nenhuma hora para o Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a buscar mais a Tua vontade, o Teu querer, nos dedicar, nos jogar mesmo para fazer a Tua obra, Pai. Nos dá, Senhor, força para estar orando mais de 40 minutos de oração por dia. Nos dá força para ler a palavra, nem que seja, Senhor, mais que meia hora, Pai. Pai, ajuda nós a fazer pelo menos um jejum durante uma semana, no dia da semana inteira, uma semana inteirinha, pelo menos um dia a gente possa tirar para fazer um jejum. Pai, que a gente possa se policiar, Pai, porque o Senhor está voltando, Jesus, e nós temos que mudar o nosso entendimento, nossa maneira de pensar, e temos que buscar o Senhor, remir o tempo, Pai, porque o Senhor está voltando. Pai, nos ajuda a transformar a nossa mente, nos ajuda, Pai, não deixa nós amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tira, Pai, o mundanismo de dentro de nós. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.